Deborah Haynes, da Sky News. Oi, olá. A linguagem que você usou ao falar com Donald Trump foi notável por causa de sua bajulação. Hoje você o chamou de papai. E você mandou uma mensagem de texto a ele cheia de elogios. É assim que você sente que deve agir ao fazer negócios com o presidente dos Estados Unidos através de bajulação e elogios? Não é um pouco desrespeitoso e não faz você parecer fraco? Não creio que seja. É uma questão de gosto, na verdade. Mas eu considero que ele é um bom amigo e quando ele faz coisas que nos obrigam a, por exemplo, quando se trata de fazer mais aportes. Você acha que esse seria o resultado desta cúpula se ele não tivesse sido reeleito? Presidente, você acha que os 7 ou 8 países que disseram sim na década de 2030, talvez possamos atingir os 2% que decidimos nos últimos 4 ou 5 meses? Ele não merece elogios? E sobre o Irã, ele tomou uma ação decisiva, muito específica, para garantir que o Irã não obter uma capacidade nuclear. Eu acredito que ele merece todos os elogios. Certo, próxima pergunta. Vamos para a frente aqui. Acredito que seja da BBC. Sim, aguarde o microfone, por favor. Jamal Moussaoui, da ABC Persian TV. Você mencionou que o ataque ao Irã foi ilegal e em conformidade com a lei internacional. Mas hoje, Kaya Akala disse que não tem certeza se foi legal e em conformidade com a lei internacional. Existe algum desacordo entre você e a OTAN? Não há. Mas sempre haverá muitas opiniões sobre o direito internacional. Eu acho. O que os EUA fizeram é justificado. Isso está bloqueando o Irã e é um pedido que a OTAN tem feito há bastante tempo. Uma postura que a OTAN manteve por um longo período. Que o Irã não deve ter acesso a uma dissuasão nuclear. Então, eu penso que o que os EUA fizeram foi justificado. E eu acho que também é importante que o presidente americano esteja agora se esforçando muito para conseguir esse cessar-fogo, não apenas hoje e ontem, mas que isso dure nas próximas semanas. Tudo bem, eu vejo o FT na volta. Ela precisa mantê-lo. Henry Foy, do Financial Times. Olá, a palavra é sua. Donald Trump disse que os EUA não vão. Concordo com os 5% que todos devem fazer, mas não ele. É justo em uma aliança de compartilhamento e unidade? E segundo, e se ele voltar no próximo ano e pedir mais de 5%? Obrigado. Sobre os 5%, existem 2 elementos. Um é o gasto de defesa de 3,5%. Os Estados Unidos estão mais ou menos nesse ponto. E quando se trata do gasto relacionado à defesa de 1,5%, podemos assumir com segurança que os Estados Unidos estão fazendo isso. Quando você olha para a enorme capacidade deles em combater crimes cibernéticos, ameaças híbridas e em investimentos em infraestrutura, quando falamos em desenvolver a base industrial de defesa, acho que podemos assumir que os Estados Unidos já estão mais ou menos nesse 5%. Ok, agora vamos para o lado esquerdo novamente. Cerca de metade do caminho de volta. Washington Post. Precisamos de um microfone. Grato, secretário-geral Ellen Francis, do Washington Post. Os aliados da OTAN precisam convencer as pessoas de que esse dinheiro é necessário por causa da Rússia. Porém, alguns comentários nesta cúpula indicam que o foco é agradar o presidente Trump. O secretário Rubio disse que é a cúpula de Trump. Você concorda que é a cúpula de Trump? E quanto disso é para deixar o presidente do EUA feliz? Obrigado. Bem, há 2 questões a serem consideradas. E em relação aos 5%, uma delas é que há esse pedido constante dos EUA, que começou já com Eisenhower na década de 1950. Para que os europeus e canadenses se equiparem ao que os EUA estão gastando, e agora finalmente vamos fazer isso. É claro que os gastos centrais de 3,5% e o total de 5% estão intimamente ligados ao resultado de um processo na OTAN, o processo de defesa da OTAN, que levou os ministros da defesa a concordarem há 2 semanas. Sobre nossos objetivos, então, o que cada país precisa fazer quando a chamada chegar, precisamos de sua ajuda.
pois é uma situação do artigo 5. E nós calculamos que, para atingir essas metas, precisamos gastar 3,5% em defesa central e 1,5% em gastos de defesa e segurança. Portanto, há esse pedido dos EUA, por favor, equalizem, pois não é justo que nós carregamos muito mais do que os outros e que estamos suportando mais peso do que os outros. E a questão é que isso é realmente necessário devido à ameaça de longo prazo dos russos para toda a região euroatlântica e também os outros desafios que se aproximam. Oponentes e, claro, a situação com a China, onde isso é visível. Aumento militar impressionante. Então, é verdade que os EUA têm feito esse pedido há 60 ou 70 anos. E, finalmente, vamos fazê-lo. E isso é significativo. Isso faz com que toda a aliança se torne mais estável e equitativa. E há necessidade devido à Rússia e outros. Tudo bem. A mulher na terceira fila, aqui do lado esquerdo. Natália, a secretária-geral. Você disse que este ano os canadenses e europeus se comprometeram a fornecer 35 bilhões de dólares em apoio militar à Ucrânia. E isso nem é a metade do ano. Na sua opinião, qual deve ser o gasto da Ucrânia até o final do ano? E quanto de ajuda militar poderia ajudar a Ucrânia a vencer a guerra? Não só para se manter? Olha, na primeira pergunta é complicado prever, mas você pode assumir que a trajetória nos primeiros quase 6 meses agora está realmente acima da trajetória do ano passado. Que também até o final do ano, isso deve ultrapassar os 50 bilhões prometidos para 2024. Então, sou otimista a respeito disso. Mas não farei uma previsão concreta. Mas podemos assumir com segurança que o resultado final será positivo. E claro, o que estamos fazendo aqui é garantir que a Ucrânia permaneça na luta, que tenha o que precisa para ser forte. Mas, obviamente, todos nós também estamos trabalhando para conseguir um acordo de paz ou um cessar-fogo duradouro. E então precisamos garantir que a Ucrânia tenha o que precisa para impedir que Vladimir Vladimirovich Putin tente isso novamente no futuro. E a primeira camada disso é garantir que a Ucrânia possa se defender após o acordo de paz ou um cessar-fogo de longo prazo. É claro que o apoio que estamos oferecendo agora é fundamental para mantê-los na luta, o que está, sem dúvida, ligado ao treinamento e à entrega de equipamentos militares. Um comando em Wiesbaden, mas também o fluxo de dinheiro que está sendo enviado para a Ucrânia, ajudando a desenvolver a base de defesa ucraniana, que ainda tem cerca de 35 bilhões de capacidade não utilizada. Dessa forma, tudo isso ajudará a Ucrânia a se fortalecer ao máximo agora, mas também a impedir os russos após um acordo de paz ou um cessar-fogo. Ok, vamos para a sessão central agora. Vejo a CNN na quarta linha. Agradeço muito. Quero seguir o que você mencionou sobre os ataques no Irã, mas antes, posso perguntar sobre o artigo 5? Você acredita que ele pode ser interpretado de diferentes maneiras? Pois não queremos que nossos oponentes fiquem mais espertos. Irã, senhor, você elogiou os ataques dos EUA, acreditando que isso evitará que o Irã tenha armas nucleares. Houve perguntas sobre onde está esse urânio altamente enriquecido e se o Irã o moveu antes dos Estados Unidos atacarem no sábado à noite. Você está preocupado com isso e se isso representa uma ameaça à OTAN? Veja o que se passou no último fim de semana. B-2S americanos. Ninguém no mundo é capaz de fazer isso. Apenas nos Estados Unidos. Você representa 25% da economia mundial. Você é, de longe, a maior potência militar do mundo. Apenas os Estados Unidos são capazes de fazer isso. Assim, os B-2S e os fantásticos pilotos nesses jatos de combate. As bombas utilizadas para entrar profundamente nessas instalações nucleares no Irã, ninguém possui esse tipo de tecnologia. E a história o tornou o líder. A história fez isso. Aqueles que devem tomar uma atitude quando for preciso. E eu acho que o que o presidente Trump fez aqui foi realizar uma operação cirúrgica muito direcionada para eliminar o máximo possível da capacidade do Irã. Capacidade de ter uma arma nuclear. E eu o apoio por isso. E, obviamente, agora cabe a todos os estudos que estão sendo realizados e todos os detalhes analisarem qual foi exatamente o efeito disso. Mas eu estou muito esperançoso de que isso foi um grande golpe para o Irã. Certo. Temos uma sala muito cheia e tempo limitado. Próxima pergunta para a primeira fila. Um microfone está vindo.
Isso é bom, certo? Olá, é Elko Bos van Hostel, Nieuwsuur, TV da Holanda. Você está enfrentando um presidente muito imprevisível ou amigo que tem estado por toda parte, em toda parte sobre o artigo 5 antes. No seu primeiro mandato, ele ameaçou deixar a OTAN, que ele não parece mais fazer, mas como você tem certeza de que o Trump que você está lidando agora é a mesma versão do Trump com quem você lidará pelo resto do seu mandato? Eu o conheço há quase 10 anos. Ele é um bom amigo, confio nele. Ele estava certo ao afirmar que a Europa e o Canadá não estavam, de fato, fornecendo à OTAN o que deveríamos fornecer, e que os Riskernea estavam gastando muito mais em defesa do que os europeus e canadenses. Agora estamos corrigindo isso, estamos igualando. Eu considero que ele é um homem forte, mas também um homem pacífico. Você já viu isso agora com o Irã. O homem forte capaz de comandar seus bombardeiros B-2 para ir ao Irã e eliminar uma capacidade nuclear, mas também o homem de paz que segue. Com a certeza de que Israel e Irã farão um cessar-fogo. E eu acho que isso é o que você quer do presidente americano. Fornecer esse tipo de liderança. E assim eu o considero muito previsível. Eu gostaria de... Quero retornar ao artigo 5. Na reunião, o presidente Trump garantiu que estaria ao lado dos aliados até o término de seu mandato? E se sim, ele prometeu sem condições? Para políticos na Europa e no Canadá, não se preocuparem. Os Estados Unidos estão completamente dedicados à OTAN. Eles estão totalmente comprometidos com o artigo 5. Quantas vezes precisamos ouvir isso? E como mencionei anteriormente, já se passaram 6 meses em que perguntamos repetidamente aos EUA se estão conosco, com a OTAN e com o artigo 5. Vamos procurar outro país da OTAN, um dos 31, como a Islândia, a França ou o Canadá, para responder a isso no próximo semestre. Muito bem, tempo limitado. Muitas e muitas perguntas. A mulher de jaqueta verde aqui na terceira fila. Cat Newman, Channel 4 News. Olá, você disse no comunicado que a Rússia é uma ameaça de longo prazo. Não é Putin uma ameaça imediata? Você alterou a linguagem para conseguir um acordo? Não, claro que não. Com certeza, se você é uma ameaça a longo prazo, também é uma ameaça a curto prazo. Então, ele é uma ameaça agora, e ele é uma ameaça no futuro. Tudo bem, mesma fila. A mulher de camisa branca com óculos. Grato Ida Hallikainen, do Ilta Sanomat, na Finlândia. Excelentíssimo secretário-geral, a Rússia tem ampliado sua infraestrutura militar nas proximidades da fronteira oriental da Finlândia. Qual é o objetivo da Rússia com isso e qual é a posição da OTAN a respeito? Além disso, se me permite, a Espanha está realmente comprometida com a meta de gastos em defesa? Sim, sobre a última pergunta, eu acho que sim. Eles acreditam que podem alcançar as metas de capacidade em 2,1%. A OTAN diz que precisa ser 3,5%, como todos os outros aliados. Todos os aliados vão relatar como estão atingindo as metas de capacidade estabelecidas. Assim, veremos, e em 2029, teremos uma avaliação de tudo isso. Sobre a sua primeira dúvida. Bem, não devemos ser ingênuos em relação à Rússia. Claro, eles estão em conflito nesta guerra não provocada contra a Ucrânia. Mas, ao mesmo tempo, isso é o que temos ouvido de muitos líderes militares na Europa, incluindo o chefe de defesa da Alemanha. Estão construindo suas forças armadas e reconfigurando suas forças armadas de forma tão rápida que poderiam estar prontos em 3, 5 ou 7 anos para uma possível agressão à OTAN. E é por isso que hoje é tão importante e transformador. Sim. Em relação à pergunta anterior, porque precisamos igualar isso com os Estados Unidos da América e encerrar o debate que já dura 60, 70 anos. Mas também porque sabemos que há essa ameaça russa, tanto a curto quanto a longo prazo, não importa o que aconteça. Mas a ameaça russa existe e precisamos garantir que podemos nos proteger. E é por isso que estamos fazendo isso. Certo, temos tempo apenas para mais algumas perguntas. NHK, quinta fila aqui.
Sasha da NHK, a emissora pública do Japão. Obrigado. Minha pergunta é sobre os países do IP4 que estavam aqui em Haia. Eu sei que você disse que não vai ensinar o mundo inteiro, mas já que você conseguiu tomar essa decisão histórica hoje, você acha que isso poderia fazer com que países como os do IP4 repensassem suas ameaças e seus gastos com defesa? Temos uma boa cooperação. Ontem, tive uma reunião ótima com o ministro japonês. Teremos uma reunião com os líderes seniores dos 4 países do Indo-Pacífico mais tarde hoje. E haverá outra reunião também com o presidente Zelensky e líderes europeus. Mas também teremos um encontro com os 4 países do Indo-Pacífico. E isso se deve ao fato de que sabemos que nossas duas áreas, ou seja, o Novo Atlântico e o Indo-Pacífico, estão se conectando cada vez mais. Portanto, observe como a Coreia do Norte está tão envolvida agora no esforço de guerra, com soldados norte-coreanos lutando em solo europeu contra Ucrânia. É algo bem histórico. Portanto, essa cooperação é importante, pois está muito focada em inovação, muito focada em compras e na produção industrial de defesa, realizando avaliações conjuntas sobre o que está acontecendo no Pacífico, o que está ocorrendo no Euroatlântico e como os dois estão cada vez mais interconectados. E devo dizer que, ao conversar com os líderes, estive no Japão no início de abril, onde tive uma longa reunião com o primeiro-ministro e o encontrei novamente na semana passada em Calgary, no G7. Mas também os líderes da Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia estão muito cientes de que, evidentemente, para ter uma dissuasão, é necessário gastar o suficiente. Em todos esses países, você vê debates em andamento sobre fazer mais. Mas não sou eu quem deve aconselhá-los. Deixe-me focar nos 32 e assegurar que façamos o que precisamos, mas creio que esse debate também está em andamento, em países fora da OTAN. Certo. Acho que ainda temos tempo para mais algumas perguntas. O centro, quinta fila, senhor bem no centro ali. Sim, meu nome é Heikki Aitokoski, sou do jornal finlandês Helsingin Sanomat. Vocês trocaram opiniões sobre Vladimir Putin? O Sr. Trump parece ter uma relação amigável com ele. Seria interessante saber o que vocês conversaram sobre ele. Não mudei minha perspectiva sobre Vladimir Putin. Não confio nele. E, evidentemente, tive muitos negócios com ele pessoalmente quando tivemos uma situação horrível com o voo MH17 da companhia aérea Malaya sendo derrubado no ar pela Rússia em julho de 2014. E Putin me dizendo que não estava presente no Donbass e que não tinha negócios na Ucrânia, e isso, aquilo e outro. E tudo isso era falso. Nós sabemos disso. Beleza. Para a diversidade geográfica, lá atrás, Telegraph. PMCD, Telegraph, Rute. Tenho 2 perguntas rápidas para você, aqui atrás. Como você imagina que Vladimir Putin reagirá a esta cúpula da OTAN em Haia e as nomeações entre os 8 aliados da OTAN? A outra pergunta completamente diferente, mas como você acha que é o papel do rei dos Países Baixos, Willem Alexander, a rainha e Amália na organização desta cúpula da OTAN e na sua realização bem-sucedida? Um grande papel. A noite passada foi realmente incrível. E quero dizer, somos holandeses e temos sorte de ter essa família real. Eles têm uma visão que muitos políticos que estão lá por 1 ou 2 mandatos nunca terão. Nunca poderão igualar. Temos um rei na Holanda que está nessa posição há 12 anos. E você percebe isso. Quero dizer, a amplitude, os benefícios que ele menciona, incluindo o presidente do ZEUO e outros líderes, é impressionante. Já vi isso antes com a rainha Beatrix. Assim, essa é uma das grandes vantagens de ter uma monarquia. E eu diria bem, para o nosso país, vamos ser felizes. E vamos nos alegrar e ser gratos por essa família estar disposta a fazer isso. Veja o que Putin conseguiu. Ele queria fragmentar o Ocidente. Agora, a Finlândia e a Suécia estão na OTAN. Ele queria dividir o Ocidente. E agora, nos comprometemos com uma meta de gastos de 5%. Ele não está feliz. Ele não está feliz. Na frente, à esquerda. Nunca passe o microfone, para que você possa me ver.
Dejan Sejnovic, do jornal Nezavisny da Bósnia-Herzegovina. Obrigado pela oportunidade. Para os Balcãs Ocidentais, é a primeira vez em muito tempo que não é mencionado no comunicado. O que isso significa para nós? Você falou várias vezes sobre a importância da região para a aliança. Por que não foi mencionado? Mas, novamente, este não é o seu comunicado tradicional que você veria na ONU ou na OTAN no passado, onde você teria 60 páginas, 90 parágrafos, basicamente. 90 parágrafos, basicamente. Falando sobre a história do mundo, desde o nascimento de Jesus até agora e tudo o que ocorreu entre esses momentos. Isso é tolo. Estamos focando, portanto, ainda estamos preocupados. A KFOR está presente no Kosovo. A EUFOR está na Bósnia-Herzegovina. Eu estive visitando a região, tive conversas extensas com a liderança. Na Bósnia, no Kosovo, eu tive um jantar em Bruxelas com o presidente da Sérvia. Estamos muito envolvidos como OTAN. A UE também está envolvida. Nós coordenamos estreitamente com Caracalas e Ursula von der Leyen na parte europeia. Mas o que realmente queremos fazer aqui não é relembrar toda a linguagem, como o caminho irreversível da Ucrânia na OTAN. Isso ainda está lá, nada mudou. Mas, de fato, queremos nos concentrar em 3 questões principais em 5 parágrafos. E um dos parágrafos é sobre a próxima reunião, ou seja, teremos 4 parágrafos. E isso é sobre, como você sabe, produção, gastos e Ucrânia. Ok, última pergunta para os jovens repórteres na frente. Vamos te dar um microfone. Só um instante. Muito obrigado por esta chance, secretário-geral. Nós somos os correspondentes jovens. Sim. E você está aqui por 2 dias e será maravilhoso. Há muito acontecendo neste mundo e muitas crianças se preocupam com isso. Você acha que nós, crianças, também podemos lutar pela paz? Ou devemos confiar que você conseguirá trazer a paz? Para o mundo. Agradeço. Não sou capaz de trazer paz ao mundo, mas o que podemos fazer em conjunto é fazer com que estamos prontos e preparados. Somos tão fortes que ninguém se atreverá a nos atacar. Portanto, a melhor forma de garantir seu futuro e o de nossos filhos é em uma sociedade democrática e livre, onde você pode ser quem quiser, pensar livremente e ter uma imprensa livre. O que temos no Ocidente, e sejamos honestos, é algo incrível. É garantir que gastemos o suficiente em nossa defesa, especialmente se sabemos que temos alguns adversários que realmente estão tentando nos atacar. Portanto, essa é a melhor maneira de assegurar seu futuro, e é isso que tentamos fazer hoje, fazer essa promessa. Mas sua presença aqui é realmente tocante e nos encontramos há 2 dias. Nos conhecemos há mais tempo. Agradeço a vocês 2 e, através de vocês, a toda a imprensa livre aqui presente. Pelo seu trabalho incrível. Até logo em Bruxelas ou em outro lugar. Tchau. Cuide-se. Obrigado.